Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Nesse primeiro bloco do programa, que está muito bom, a gente vai falar sobre um esporte que ganhou um espaço num cenário brasileiríssimo, mas que requer alguns cuidados para evitar lesões. É o beach tênis. Vamos conversar com o Rodrigo Fadel, que é fisioterapeuta especialista em fisioterapia ortopédica e também esportiva. Ele vai dar dicas ótimas para você continuar jogando beach tênis sem se machucar e parar de jogar. Aí vem o segundo bloco e a gente fala sobre os avanços tecnológicos e inovadores na medicina, por exemplo, na área das doenças crônicas e também oncológicas. Quem vai estar conosco é o médico Dr. Felipe Mendes. Também temos o quadro Mitos e Verdades para tirar dúvidas importantes sobre as lesões nos joelhos, tornozelos e por aí vai. Tá começando! A tecnologia tem sido uma grande aliada para o avanço de tratamentos e também para cirurgias em toda a área da medicina. A inteligência artificial, a chamada internet das coisas, muitas questões estão ligadas a essa tecnologia. Prontuário eletrônico, diagnósticos personalizados, robô que faz a cirurgia, a nanomedicina, tudo tem mudado de forma muito rápida. Um clique, porque o tempo não para e a vida é todo dia e as vidas precisam ser salvas, mas efetivamente como essas transformações têm impacto na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Para falar sobre tudo isso, já está aqui no estúdio o Dr. Felipe Mendes, neurocirurgião, mineiro, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e a gente vai falar sobre algumas questões da área do doutor. Por exemplo, procedimentos minimamente invasivos, neurocirurgia vascular, enfim. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe Mendes. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui com você. Alegria nossa, doutor é representante da cidade de Poço Fundo, lá no sul de Minas. Terra boa. Terra maravilhosa, é perto ali de Alfenas, Pouso Alegre. Isso mesmo, na região ali do sul de Minas, frio, muito frio. Café. café, ótimo café. Doutor, como é que a gente pode contextualizar a situação dos avanços da medicina? O que há de mais novo? A área da neurocirurgia é sempre de vanguarda quando a gente fala de avanço na tecnologia médica, no auxílio à vida, né? Não, com certeza. A neurocirurgia, por ser uma área que atua como uma região muito nobre, que é o cérebro e a coluna vertebral, ela demanda um cuidado intensivo de tecnologias para tentar trazer cada vez mais conforto, segurança e qualidade de vida para as pessoas que sofrem com os problemas neurocirúrgicos. Sei. O que hoje está se estudando? O que existe hoje que, por exemplo, há muito pouco tempo, há 5 anos, seria algo completamente intangível? Sim. Dentro da medicina e da neurocirurgia também, a gente tem desenho de cenários que a gente pode colocar como uma prospecção de futuros. Eu gosto até de falar isso no plural, futuros, porque realmente como a gente não sabe, com certeza a gente faz um exercício de projeção daqui para frente, mas pode ser que a partir de tal tempo venha uma revolução e que modifique toda a nossa forma de pensar. Então sempre foi dessa forma que a medicina evoluiu. Hoje a gente tem à nossa disposição, dentro da neurocirurgia, ferramentas que são extremamente interessantes. Uma delas, vou citar, por exemplo, seria a ideia do neuronavegador, que é uma espécie de um GPS em que é realizado um exame de imagem, uma tomografia ou ressonância magnética do encéfalo, e aí a partir disso a gente consegue determinar onde se encontra uma lesão situada dentro do cérebro. Antigamente, a gente precisava fazer, às vezes, incisões, cortes grandes, exposições amplas, e às vezes para poder acessar um tempo maior. Hoje, com esse GPS, esse neuronavegador, a gente consegue, através de um corte pequeno, uma incisão totalmente bem planejada e programada, conseguir reduzir o risco de trazer sequelas para as pessoas. Então, é um tipo de tecnologia que veio para ficar e a gente espera que ela se popularize cada vez mais. E esse tipo de procedimento é usado quando já tem algum tipo de problema, né? Ele não pode ser profilático, né? Não, isso já é hoje utilizado para quando tem alguma alteração, alguma lesão que precisa ser ressecada. Uma das coisas que a gente vê que seria interessante, quando muita pessoa me pergunta, qual seria o futuro da cirurgia?
E aí, às vezes, a pessoa assusta com a resposta que eu vou falar, pode ser que eu fique desempregado, porque a gente tem expectativa no futuro que não precisa chegar ao ponto de ter que fazer cirurgias mais. Então, a gente já começa a ter desenvolvimento de tecnologias, manipulações, terapias gênicas, mexer com o nosso material genético, o nosso DNA, para reduzir o desenvolvimento de uma doença, trabalhar de forma preventiva. Preditiva. Preditiva. Né? Isso me lembra muito um querido amigo, Dr. Pedro Chestatsky, que é um neuro lá de Porto Alegre, e ele é um estudioso fantástico desse assunto, e nessa pegada da medicina preditiva, ele chega ao ponto de dizer, assim como o senhor está dizendo, talvez não existam mais cirurgias, ele fala que também a ciência médica avança para acabar com os hospitais. Sim. Isso mesmo. Hoje a gente já tem o conceito de um hospital sem paredes, um hospital livre. E para cada vez isso seja mais segmentado no nosso dia a dia, a gente tem cada vez mais sendo desenvolvido dispositivos, wearables, que são os dispositivos vestíveis, são como relógios, pulseiras, anéis, que vão conseguir mapear e determinar vários tipos de medidores, nossa frequência cardíaca, respiratória. Então, com isso, às vezes quando alguém está na iminência de adoecer ou desenvolve algum processo de doença, essas informações já são enviadas para algum corpo clínico que fica responsável pelo seu cuidado de atendimento. Então, realmente, o hospital ele vai ficar como um centro excepcional para realizar cirurgias complexas e todo o resto, junto com a medicina integrativa, a saúde de atenção básica, a gente vai conseguir fazer isso fora dos hospitais. Falando assim, pode parecer o mundo do futuro, dos Jetsons, né? Mas não é, né, doutor? Está muito mais próximo do que a gente pensa. O que o senhor está dizendo é a tecnologia que está aqui. Ó. Por exemplo, eu uso o relógio para marcar os passos, ele marca também os batimentos. Eu estou em 90 batimentos. Hoje eu já dei cerca de 3.000 passos, pretendo concluir o dia com 10.000 passos, enfim, é alguma orientação que ajuda no cuidado, né? Ajuda no autocuidado, né? Isso vai se desenvolver cada vez mais, né? Não, com certeza. Hoje, por exemplo, recentemente tem um grupo, uma empresa, startup, que já está desenvolvendo como se fosse um band-aid, um curativo pequeno, que é colocado sobre a pele, e aí, em vez de utilizar o relógio ou qualquer outro aparelho vestível, ela já vai conseguir determinar a nossa frequência cardíaca, como está o batimento do coração, tudo de forma super tranquila. Então, isso é a inovação, a tecnologia vindo a serviço da melhora de qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, a polissonografia, né, que vai mostrar como é que está a qualidade do sono. Esse tipo de aparelho, ele também marca a qualidade do sono. Claro, não é uma polissonografia, porque ali tem que ficar com muitos eletrodos, tem que ter uma análise muito rigorosa. Mas dá uma pista de como está a qualidade do sono, né, doutor? Já ajuda, né? Contribui, né? Não, com certeza. Dentro dessa lei, por exemplo, da polissonografia, a gente sabe que é um exame que é desconfortável. Imagina, você dormir fora da sua casa, conectado a vários aparelhos. Então, até hoje, a gente já tem até à nossa disposição, hoje já existem 2 plataformas, 2 aplicativos que conseguem mapear o seu sono. Então, você coloca o seu celular à noite, por exemplo, do lado da sua cama, e aí ele já consegue perceber, tentar simular projeções de quantas fases você atingiu um sono profundo, se você roncou, falou, despertou. Só de estar do lado. Só de estar do lado. Sim. Imagina quando já estiver acoplado a um sistema mais integrado do nosso corpo. Exatamente. É sempre ajudando para a vida ficar mais confortável, né? O caminho passa muito pela qualidade de vida, né? Isso. A vida é engraçada, ela funciona muito em ciclos. Se pensar a medicina de 100 anos atrás, talvez a medicina dos seus avós, era muito comum que o médico da família, ele ia à residência, ao domicílio de cada um dos seus pacientes. Depois houve essa inversão, criou-se um modelo hospitalocêntrico, então que todo mundo tinha que ir para o hospital, o médico já não fazia mais essas visitas. E agora a gente está nessa retomada de que a medicina volta a ser em casa, mas que às vezes o médico também não vai precisar ir, porque agora a gente vai ter dispositivos tecnológicos que vão fazer como se o médico estivesse em casa, fazendo todo o mapeamento que fosse necessário para que a pessoa possa se desenvolver e ficar bem. E esse desenvolvimento da medicina, ele passa também por uma humanização do próprio atendimento do médico no consultório, né? O médico tem essa semelhança com Deus, né? Com o divino, né? Por toda essa importância que ele tem. E o paciente, quando ele se coloca ali numa inferioridade que não é tão positiva,
a consulta, consequentemente, também não vai ter um resultado positivo, né? Não, com certeza. E essa é uma visão que não pode existir, porque a medicina ela existe para servir o outro. E hoje, uma das grandes linhas de tendência é aquela medicina personalizada com foco na saúde e nos determinantes da saúde de alguém. O foco não é nem mais a doença. Eu não quero saber especificamente, a pessoa desenvolveu tal doença. Eu quero atuar antes de que essa doença desenvolva. Então, todos aqueles determinantes de saúde, condições sanitárias, saneamento, atenção da casa, tudo isso hoje envolve e a gente sabe que tem importância dentro da saúde. E nesse emaranhado tecnológico, deve ser também um desafio para o médico, nessa consulta mais humanizada que a gente está falando dela, quando ele recebe o paciente que também está todo tecnologicamente bem informado, mas bem informado entre aspas. Ele consultou o Dr. Google e ele chega, doutor, eu tenho isso, porque os sintomas são assim, assim, assado. O médico, se não fica irritado, vai ficar desconfortável, né? Não, mas eu acho que a ideia é sempre você fazer um debate, né? Então, hoje a gente tem o paciente que é empoderado. Então, hoje o Google percebeu que é fácil disponibilizar informações. É muito importante ter cuidado para ver se essa informação é de qualidade. E durante a consulta, em vez de ter, às vezes, uma posição de conflito, eu acho que essa questão da conversa, do debate, do diálogo vai ajudar. Muitas vezes o paciente vai trazer, olha, doutor, que legal, eu vi que estão fazendo um trabalho sobre isso em tal lugar. E como é muito conhecimento, às vezes o próprio médico não deu tempo ainda de se atualizar. Fala, não, deixa eu me olhar aqui, eu vou pegar, vou atualizar, vou estudar. Na próxima consulta a gente debate sobre esse artigo. Tratar de igual para igual, mesmo que a saúde, como é vamos dizer ali, uma forma compartilhada entre os dois, então é um pacto que eles devem fazer. Sim. E esse mapeamento genético que tanto se fala, tanto se procura, ainda existe estrada para caminhar quando a gente fala no mapeamento absoluto para conhecer exatamente as possibilidades de cada um de nós, que somos totalmente diferentes, né? Uma área de pesquisas muito caras, né? Sim, se a gente pensar, por exemplo, a primeira vez que a gente conseguiu fazer o sequenciamento do DNA foi caríssimo, bilhões de dólares. Hoje, após 15 anos mais ou menos, esse custo já reduziu, ainda é caro, algumas centenas de dólares. Então, aqui no Brasil a gente teria que fazer essa conversão, mas a gente sabe que é a primeira etapa e que o mais promissor vai vir a seguir quando, além da gente conseguir mapear esse DNA, a gente consiga causar modificações. Então, é como se eu fosse um programador de computador e o nosso organismo fosse um sistema, um aplicativo, e aí eu vou entrar no código-fonte, vou ser um programador, vou mudar o código-fonte, vou mudar meu DNA e com isso eu consigo alterar projeções de proteínas, algumas coisas. Então, com isso pode ser que aquele problema que no futuro levaria, por exemplo, ao desenvolvimento de um tumor, não exista mais. Então, essa talvez seja a fase final. Antes disso, a gente já consegue hoje algumas ferramentas que vão disponibilizar previsões, então, dentro de novo da medicina preditiva, por exemplo, a partir de tal idade você tem um risco de tantos por cento de desenvolver um tumor em tal região. Então, essa pessoa ela vai ter que ter um acompanhamento diferenciado, vai ter que fazer exames específicos com mais frequência do que aquela que tem um risco quase baixo. Mas o limite aí do impacto emocional também tem que ser avaliado, né? Hoje em dia está muito em moda esses testes genéticos, né? Aí você descobre a ancestralidade, descobre também as possibilidades de um eventual risco de algum tipo de câncer, né? É bom e ruim ao mesmo tempo? É bom e aflitivo ao mesmo tempo? O aspecto bom é que, por exemplo, fazendo essa prevenção, tendo essa descoberta precoce, as chances de um resultado melhor é maior. Agora, realmente causa muito aflito, porque, por exemplo, se for alguma doença que a gente ainda não tem o tratamento, a gente não tem nenhuma perspectiva de cura ainda, você descobrir que em tantos anos você vai desenvolver essa doença, talvez realmente vai causar um conflito muito grande. Sim, porque a prevenção ela não deve ser feita naturalmente ao longo de toda a vida, ou pelo menos atitudes de cuidado não são necessárias ao longo de toda a jornada? Isso, a gente tem assim programas que a gente sabe que vão ajudar a reduzir grande parte das doenças. Então, por exemplo, manter um controle adequado de peso, fazer uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável. Isso são, vamos dizer assim, alicerces que a gente sabe que funcionam para quase todos, ter uma boa noite de sono. Mas, a partir do momento que a gente consegue determinar, por exemplo, usando a tecnologia, ferramentas de inteligência artificial, fatos que hoje a gente desconsidera que
nem imagina que tem relação com determinada doença, no futuro a gente já pode ter. Então, com isso, a gente vai conseguir agir de forma bem precoce. Até mesmo com epidemias, né? Não só prevenção, mas o enfrentamento de pandemias, como a gente está vendo atualmente, né? Claro, de pandemias e até outras condições climáticas, por exemplo. Hoje a gente já tem essa perspectiva, dentro dessa ideia novamente de hospitais sem portas, sem barreiras, por exemplo, de sistemas de cidades inteligentes conseguirem perceber as movimentações do ar, de umidade, temperatura, e prever que dentro de uma semana vai ter um período muito seco. Então, por exemplo, aquelas pessoas que possuem quadro de asma, elas já vão ser alertadas via sistema aplicativo, telefone, que elas devem passar numa farmácia, retirar o suprimento de bombinhas, por exemplo. Então, tudo isso vai ser uma medicina integrativa. Sim. Que a gente vai conseguir trabalhar. Sim. E o senhor usou a questão, a gente vive, o hospital é o centro de tudo, né? Qual o termo que o senhor usou? Hospitalocêntrico. Hospitalocêntrico. Temos uma sociedade hospitalocêntrica, né? E quase uma dependência, literalmente uma terceirização absoluta para essa instituição. Sim. Que é o hospital. Por outro lado, existem riscos muito sérios, né? A gente já falou aqui sobre infecção hospitalar, que já matou muita gente, né? Muita gente morre por estar no hospital, né? Sim, infelizmente é um dado muito triste, mas, por exemplo, uma das principais causas de mortalidade são as iatrogenias, que são aquelas doenças ou fatos que são desenvolvidos em contexto de alguma forma de cuidado médico, cuidado de enfermagem, cuidado hospitalar como um todo. Então, se a gente consegue reduzir isso, e nada melhor do que ser tratado no conforto da sua casa. Sim. Que é um ambiente super mais pessoal que o hospital. Esse também é um risco para o profissional de saúde que está nesse ambiente, de alguma forma? Com certeza. Existe o risco ocupacional, o risco hoje, a gente viu muito na pandemia, como que aumentou o número de casos de burnout, principalmente nos profissionais que ficaram na linha de frente do Covid, como foi extremamente estressante essa situação. Então, se a gente consegue criar um ambiente muito mais personalizado, onde você tem um sistema muito mais estruturado, em que o tempo, o agendamento é respeitado. Quando é necessário uma urgência, a pessoa vai encontrar um sistema mais fluido, não vai ter que ficar horas numa fila ou semanas aguardando a avaliação de algum médico, por exemplo. Então, tudo isso vai trazer e melhora da qualidade de vida para todos. Sim, aí a gente fala de qualidade de vida, fala desses avanços, a gente fala também numa perspectiva de uma longevidade estabelecida, né? Outro dia eu vi uma informação de que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Isso, a gente já tem essa estimativa que em 2015 já nasceu a pessoa que viverá até os 120, e em 2018 a pessoa que viverá até os 150. Onde é que ela está? Está por aí no mundo. Pode ser que seja alguém que a gente conheça. Pode ser. Você que nasceu em 2018. Isso, é um bebê, né? É um bebê ainda, criança. Um bebê. Olho nesse menino, hein, gente? Esse menino vai viver muito. Olho nessa menina. Então, que coisa interessante, né? Mas a vida como vida plena, aí é outra história. A gente precisa ter esse discernimento de qualidade, de amadurecimento. Eu gosto muito da frase, né, que o envelhecimento é para todo mundo, mas o amadurecimento não é para todo mundo, né? Não, com certeza. Realmente, assim, como a gente vai chegar lá com 100 anos, é o que vai fazer a grande diferença. Não adianta a gente chegar totalmente dependente de cuidados, acamado, sem conseguir aproveitar tudo que a vida nos proporciona de bom. Agora, se você consegue atingir tal idade de forma plena, conseguindo realizar de forma independente suas atividades, então a gente sabe que o resultado disso vai ser fantástico. Sim, e o cérebro está intimamente relacionado com isso tudo, né? Com certeza, o cérebro é uma das grandes barreiras de desafio, porque a gente sabe, por exemplo, que a longo tempo, hoje a gente já tem até estimativas, impressão de órgãos em impressoras 3D, então a gente vai conseguir a parte orgânica sustentar de chegar até uma idade muito grande. Mas e o nosso cérebro? Nosso processo de armazenamento de memória. O que a gente vai conseguir trabalhar em cima disso para que quando chegue lá o índice de demências não aumente? Como que o nosso cérebro vai chegar lá saudável? Então essa é uma grande pergunta que a gente tem. A gente fez um programa aqui sobre transplantes e o doutor especializado em Minas é um estado na vanguarda dos transplantes, né? No Brasil e até no mundo também, né? E aí falando dos desafios que vêm pela frente, órgãos que ainda são são grandes pontos de interrogação entre os transplantes. O pulmão é muito difícil. E aí eu perguntei sobre o cérebro. Já imaginou, doutor, fazer transplante de cérebro? Aí ele disse,
o cérebro do Einstein está aí, né? A ideia, na verdade, seria, e até assim, você vê que já tem até gente pesquisando sobre, alguma forma de fazer como se fosse uma transferência de arquivos do seu cérebro para um sistema robotizado. Então, com isso, você atingiria um grau de eternidade na vida. Caramba, doutor, então isso pode ser possível, pode existir um robô assim que pense como eu pensaria, como o senhor pensaria? Isso, é uma possibilidade, um cenário ainda muito longe, mas que está dentro daquele desenho prospectivo de futuros. Sim. Então, hoje a gente vê muito bem claro que a parte de engenharia com a biologia, elas se fundiram. Então, a gente tenta trazer muitos fatos, muitas notícias, muitos estudos da engenharia para dentro da medicina, para dentro do nosso sistema biológico, para tentar trazer alguns problemas. E a gente vê o contrário também. Então, hoje, os sistemas, por exemplo, de armazenamento de computadores, de memórias, placa-mãe, essas coisas, eles têm um trajeto finito. Não vai ser quanto mais infinitamente. Então, vai ter um momento que eles não vão conseguir armazenar. Físico. É físico. Não tem onde colocar mais peças, por exemplo, dentro de uma placa, para aumentar. Então, a ideia é começar a trazer sistemas que se assemelham a sistemas biológicos, as células do cérebro, a sistemas dessa forma, para que consiga aumentar a capacidade de armazenamento dos computadores. Isso vale até para todo conhecimento humano que existe no planeta, né? Sim, e vai chegar uma hora que ele pode chegar no seu limite, sabe-se lá quando? A ideia é que chegue aquele momento que a gente veja uma expansão tão grande que basicamente todas as formas de armazenamento elas vão ser interconectadas, desde sistemas biológicos, nossas mentes, com os sistemas de computação. E aí aquela